Queridos amigos, que alegria entrarmos na sua casa, entrarmos no seu sistema, seja pelo celular, seja pelo computador, pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. Agradecemos por esse programa que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. E é uma gratidão que eu externo do meu coração pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas mensagens que tanto eu quanto o André Luiz temos recebido, pelas mensagens que vocês nos enviam. Gratidão. É a única maneira que nós temos de expressar o nosso contentamento por tudo aquilo que temos recebido por parte de vocês. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, já caminhando para o encerramento de mais um livro. Que Jesus possa nos abençoar neste programa, que Jesus possa nos dar força no sentido de compreendermos e passarmos uma mensagem fiel ao que o Espírito de André Luiz trouxe pelas mãos de Chico Xavier. Que alegria em ter a companhia de tantos amigos que semanalmente vêm nos acompanhando, vem acompanhando a evolução e o crescimento da TV A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e como nosso querido Sérgio muito bem disse, gratidão a todos que vêm nos acompanhando, a todos que vêm nos divulgando, a todos que vêm promovendo o nosso programa, levando para os outros que ainda não nos conhecem. Vamos fazer uma retrospectiva do programa anterior, porque cada capítulo são 2 programas, com exceção do capítulo 7º, que deu 3 programas. Então, o programa passado, nós vimos, por exemplo, o atendimento a Cavalcante. Esse desprendimento de Cavalcante estava-se um pouco complicado, porque Cavalcante não queria desencarnar. Mas ele queria ficar no corpo? Também não. Cavalcante foi um homem bom, pertenceu à igreja, foi um homem muito devoto. Já há 11 anos a sua esposa o abandonou e ele tinha uma missão segundo o conceito de sua vida. Ele queria prorrogar um pouco mais o seu tempo para encontrar a ex-esposa para pedir perdão, porque ele não sabe se ele foi o causador da separação, apesar de que ele abandonou o lar para seguir um outro homem. Cavalcante era uma criatura boa, mas ao mesmo tempo, percebendo que a hora estava chegando, ele tinha medo do inferno. Será que ele poderia ir para o céu? Será que ia para o inferno? O purgatório, será que iria ficar muito tempo no purgatório? Essas eram as dúvidas. Chamou um padre para o confessionário. Fez a sua confissão, o padre pouca atenção lhe deu. Ele percebeu isso. Chamou uma irmã de caridade, que sempre o visitava, que era uma membro do hospital, e ela também foi mal-humorada, e ele explicou a sua situação e pouca atenção ela deu a ele. Ele meio se revoltou, ou seja, não se revoltou no sentido vulgar da palavra, mas ele ficou chateado porque ele queria alguma orientação sobre o problema que ele estava enfrentando. Ele queria um tempo a mais para conversar com a ex-esposa. Ela poderia até ir com o seu novo marido, ele não se importaria, ele queria apenas pedir desculpa. Então nós vamos ver agora a continuidade da história de Cavalcante. Jerônimo poderia aplicar-lhe recursos extremos, mas absteve-se, inquirido por mim, acerca de seus infindos cuidados, explicou muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. A resposta calou-me fundo. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador,
Cavalcante reagia insistente, sentindo-nos a aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Desventurado irmão, comentou Bonifácio comovido, não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano num catre, vítima de uma infecção luética. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações a torto e a direito, em busca de pormenores. Coibi-me, felizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede, comovedoramente, a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instantes até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente de hora em diante, e com o espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Verá, desse modo, a esposa, antes do decesso que se aproxima, e dormirá menos inquieto. Então aqui nós percebemos um outro fato importante, não é? Que o nosso irmão Cavalcante não sabia. Bonifácio comenta com Jerônimo que a ex-esposa do irmão já havia desencarnado fazia um ano por uma doença que praticamente levou-lhe à morte. Então aqui André Luiz fica surpreso, né, dele não ter tido essa informação, por exemplo, ao longo da noite. Porque Bonifácio, o seu amigo espiritual, não lhe confidenciou isso ao longo da noite, no momento do sono. Então nós aqui começamos a perceber que as interrogações que pairam sobre nós também começou a pairar sobre André Luiz. André Luiz começou a fazer todo esse questionamento, começou a fazer toda essa indagação, né? Mas antes que ele perguntasse alguma coisa, nós vamos ver que houve toda uma preparação. Então, percebendo a necessidade de que ele pudesse chegar um pouco melhor do outro lado, porque já não dava mais tempo, tinha que desligar os liames, então pede para que Bonifácio pudesse ir atrás da ex-esposa e ter com ele alguns minutos para reconfortar o seu coração. E aqui é interessante também, quando Jerônimo fala, André Luiz, ninguém corte onde possa desatar. Se pode ser feito de modo ameno, por que vamos ser abrupto? Se podemos fazer de modo cortês, por que não realizar? Tem várias formas de fazer. Ele vai desencarnar hoje, mas se podemos fazer de uma forma mais agradável, por que não? Não vai ter que ser feito? Então aqui mostra que às vezes a quantidade não caminha junto com a qualidade. André foi a primeira vez que ele estava trabalhando como assistente e a primeira vez que ele estava acompanhando efetivamente casos de desencarne como esses. Então era novo, diferente de Luciana, do ex-padre Hipólito,
Diferente de Jerônimo, era natural que ele tivesse essas perguntas. Para uma pessoa experimentada, poderia ser uma pergunta que o próprio momento responderia. Para ele, era algo novo. E ensina para nós também. O tempo de eu fazer bem feito e mal feito será o mesmo, mas terá uma diferença no percurso. Continua a narrativa. Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou, cauteloso, sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência. Ausentar-nos-íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita a que o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo, admirado, já que o nosso tutelado se enfraquecera a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Sim, informou o orientador com espontaneidade. Mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado, diante de um quadro desses, poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo, quando a luz aparece em determinado plano onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu, questão de claridade e sintonia, simplesmente. Então aqui nós vemos um ponto interessante, né? André Luiz, naquele olhar científico, ele percebe que era uma enfermaria, que tinha muitos doentes, e ele fica assim um pouco aterrorizado quando ele vê aquele monte de espíritos vampirizadores já vampirizando aqueles irmãos que já estão prestes a retornar para a pátria espiritual. Ele também percebe que a grande maioria não tem acompanhamento nenhum, socorro nenhum do plano espiritual. Veja, nós temos que entender uma coisa. Cada um segundo as suas obras. Foi Jesus que disse isso. Cada um será merecedor de ser atendido ou não pelo plano espiritual de acordo com a conduta de vida que teve baseado no campo do bem. Nós não estamos falando aqui de uma segmentação religiosa, de uma segmentação profissional. Nós estamos falando de reforma íntima, de conduta, de postura. Então é isso que faz levar em conta se a criatura vai ter ou não um auxílio no mundo espiritual. André Luiz já começa a ficar preocupado, apesar da nossa equipe estar aqui. Cavalcante, quando começar a se desligar dos liames, ele vai sentir a nossa presença ou ele vai sentir o vampirismo. Então, Jerônimo diz a ele, olha, isso vai depender dele, a maneira com que ele vai encarar esse momento. Vamos relembrar que o que ele não quer é desencarnar, o que ele não quer é sair do corpo. Ele está lutando, não só que tiveram que fazer um procedimento para que ele pudesse ter um órgão agravado, para que pudesse, então, já ir partindo para aquele momento do desligamento. Mas ele está lutando com todas as suas forças para não se desligar do corpo. E aqui, uma pergunta que André Luiz também fez, porque antes de romper os laços, vão levar
a ex-companheira de Cavalcante para que ele possa também ter o coração um pouco acalmado. E além desta questão do vampirismo que o nosso querido Sérgio levantou, uma outra interpretação que nos dá margem é: quando Cavalcante ver a sua companheira no mundo espiritual, ele também vai ver tudo o que estamos vendo no hospital? Porque naquele hospital público tinha espíritos de toda a ordem, até aqueles que estavam sugando o princípio vital dos doentes. E observamos que Jerônimo diz: sim, ele vai ver plenamente, mas ele está preparado? Aí eu não posso te garantir. Não tem como eu fazer ele ver apenas uma coisa e ocultar a outra. Quando ele vê a esposa, a ex-esposa, melhor dizendo, ele vai ter uma noção total do que está à sua volta. Então aqui é uma coisa que às vezes a gente pensa assim: eu queria ver o mundo espiritual. Ver o mundo espiritual é maravilhoso, o lado bom. Mas eu também tenho que ter preparo para ver as coisas ruins. É muito bom se eu visse só as coisas boas. E vamos ver de um modo completo. Continua. A notícia pôs-me frêmitos de piedade. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infringindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação, mas Jerônimo informou, sem estranheza, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar as posições de cada um. Aqui, André, eu gostaria de enfatizar 2 momentos importantes, não é? Porque ele vê uma enfermaria repleta de muitos problemas, não é? De entidades inferiores. Postavam-se em leitos diversos, em grande viciação da mente. Então aqui nós começamos a perceber um fato interessante, não é? O problema obsessivo. Mas conforme André Luiz vai se dispondo a ajudar, ele pergunta: nós podemos fazer alguma coisa para ajudar, para tentar separar um pouco esses vampirizadores, tentar melhorar um pouco o quadro desses moribundos que estão à beira da morte? Jerônimo dá uma informação capital, uma informação de suma importância. Ele diz: André, a maioria desses moribundos é que chamam os algozes. São mentes viciadas, são mentes que já estão interligadas. Então nós começamos a perceber a gravidade de tudo isso. Não é tão simples como nós imaginamos. Isso, o André, que já tem uma experiência também de trabalhar comigo no Centro Espírita há tantos anos, num trabalho mediúnico, é comum nós começarmos um tratamento para uma pessoa que vai procurar o centro, o seu obsessor se comunicar no trabalho de desobsessão, e a primeira coisa que ele nos diz é assim: não adianta. Vocês estão perdendo tempo. Eu vou retornar lá porque eles me chamam. Eles querem a minha companhia. Eles gostam do meu pensamento. Eles gostam da minha presença. Então Jerônimo diz: André, primeiro nós temos que fazer a reforma íntima.
preparar o nosso coração e procurar saber quem são as nossas companhias espirituais, que geralmente são companhias interligadas à nossa forma de pensamento. Tem os mesmos vícios que nós, tem os mesmos hábitos que nós, cometem os mesmos erros que nós. Então, André, é de uma complexidade muito grande tudo isso. Porque é muito fácil. Às vezes tem pessoas, André, que vai no centro espírita e diz assim: olha, Sérgio, como é que eu faço para tirar o obsessor de perto de mim? Eu digo, é muito fácil. Manda ele embora. Ah, mas se fosse simples assim, eu já tinha feito. Como é que eu faço para mandar ele embora? Tenha pensamentos melhores. Fica mais tempo em oração. Ouça músicas edificantes. Tenha conversas edificantes. Mande-o embora tendo um comportamento diferente, porque você vai mudar o seu padrão vibratório. E você mudando o seu padrão vibratório, ele vai embora. Ele não consegue ficar perto de você. Sem dúvida. Elevando o padrão vibratório, elevamos também as companhias espirituais que estarão ao nosso lado. Continua. Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham, porquanto as interpelações de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda a sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. Sereno e forte, o meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam-me a observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargorosa do moribundo, ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei, curioso, o cair da noite, quando, em companhia do orientador, atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis, que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. Então aqui nós percebemos que com a ação do plano espiritual, não é? Nós percebemos que ele começou a ter um sangramento cada vez maior. E o sangramento estava fazendo com que as enfermeiras tivessem que tirar todo o tempo, trocando o lençol para que ele não ficasse tão encharcado. Era realmente um momento derradeiro, mas Cavalcante lutava. Uma coisa que me chama muita atenção é que André Luiz foi um cientista, foi um médico, estava acostumado com uma enfermaria. E o interessante é nós observarmos André Luiz fazer dois momentos que são momentos, vamos dizer, iguais, de maneira diferentes. O primeiro momento é quando André Luiz é médico, estava no corpo físico e não tinha sequer noção daquilo que estava acontecendo no âmbito espiritual. Não ouvia vozes, não via espírito, não tinha noção nenhuma das dificuldades que aqueles moribundos estavam a passar. E o segundo momento é André Luiz no mundo espiritual, numa enfermaria, vendo não só a lastimável condição do corpo humano, mas consegue ver uma cena terrível, que é a comunicação dos espíritos inferiores, a ligação do moribundo com o plano espiritual. E por algumas vezes,
durante a leitura que o André Luiz professou para todos nós, nós percebemos que André Luiz está chocado. Ele quer tentar fazer alguma coisa, já que ele estava ouvindo muitos pedidos daqueles moribundos de socorro. E ele não podia fazer nada, estava atado, com os seus braços amarrados. Então nós percebemos que essas duas vertentes é diferente. Sérgio, mas por que você está tocando nesse assunto? Porque você, querido amigo telespectador, principalmente se você for um médico, se você for um enfermeiro, ou mesmo se você não for um médico e não for um enfermeiro, como é bom nós termos uma visão espiritual sobre tudo isso. E podermos entender aquele momento de sofrimento que poderia muitas vezes ser apaziguado. Muitos daqueles moribundos não precisariam estar ali. Mas como assim, Sérgio? Não é um processo kármico? Não. É um processo vicioso. Se envolveu com essas mentes traquinas, de irmãos que fazem traquinagem, pelo mesmo gosto, pelos mesmos vícios, e agora os espíritos querem usar das suas energias para continuar com o seu corpo perispiritual respirando de uma maneira diferente no mundo espiritual. É simples assim. Continuando a leitura. O agonizante inspirava dó. Abrira-se-lhe certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados, que ali se encontravam não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda a presença, como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem interior. Outros enfermos encaravam-no agora, amedrontados. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava, inconsciente. Estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Brandava sob horrível tormento moral. Oh, os demônios, vejam o espírito mau roendo chagas, e de fáceis contraída apontava mísero ancião de pernas varicosas. Oh, que diz ele? Prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo. Afirma que o doente lhe deve ouvidos à escuta. Silenciava, ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnado, mas não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza invencível, ter-se-ia levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros, alarmados, optavam pela remoção do moribundo, tinham medo. Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante prenunciasse termo próximo. Observamos neste momento em que chegou ao ápice do corpo físico, do sofrimento, do abatimento, e ali foi dada a oportunidade de Cavalcante visualizar um pouco do plano espiritual. E aquilo naturalmente o chocou. Ele passou a reparar espíritos de toda a ordem, de toda a natureza, estando ali naquela enfermaria. E ele, como se estivesse alucinado, aos olhos dos outros doentes, começou a dizer: eu vejo tal coisa, eu vejo outro, e naturalmente, com um linguajar católico que o era,
eu vejo demônios, eu vejo aquilo outro, e isso chocou os doentes. Isso chamou muita atenção, porque era uma enfermaria com vários doentes, doentes de todas as enfermidades ali próximos, e ali a equipe médica, os enfermeiros, logicamente levou Cavalcante para uma outra sala, porque aquilo estava amedrontando, estava deixando os demais doentes um tanto quanto com medo, tanto quanto o corpo clínico que estava ajudando aqueles doentes. Então, agora nós vamos dar continuidade, porque nós lembramos que Jerônimo incumbiu Bonifácio de ir atrás da ex-esposa de Cavalcante, para que eles pudessem ter um colóquio um pouco antes de ser removido Cavalcante do corpo físico. Continua a leitura. Jerônimo ministrou-lhe, então, piedosamente recursos de reconforto, e o agonizante aquietou-se devagarinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. A ex-consorte, convocada à cena, semelhava-se em tudo à sombra espectral. Não via o nosso cooperador, mas obedecia-lhe a ordem. Penetrou o recinto, arrastando-se quase, satisfazendo o guia, automaticamente veio ter ao leito de Cavalcante, fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. O moribundo voltou-se e viu-a. Alegre sorriso estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois és tu, bela, graças a Deus, não morrerei sem pedir-te desculpas. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. A esposa abeirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Ouvindo-o, assombrada, retrucou aflita: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te? De quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Não te pude compreender noutro tempo e facilitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te precipitasses em escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência, confesso minha culpa e rogo-te perdão, desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se-lhe, contemplava a esposa reconhecido, quase feliz. Ó Joaquim, suplicou a mísera, perdoa-me, nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade, sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. O moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionômica de intensa alegria, fitou-a em êxtase, totalmente modificado, e murmurou: agora estou satisfeito, graças a Deus. Nesse instante, o mesmo médico que víramos pela manhã avizinhou-se do leito para inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz: veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. E, interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia: estou contente, conformado, mas minha pobre bela parece enferma e abatida.
Ajude-a, por amor de Deus. Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes, entre encarnados e desencarnados, inquiriu: por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olhem, olhem aquele, parece sufocar o infeliz. Indicava particularidade dolorosa em que certa entidade assediava a pobre doente atacada de asma cardíaca. Aqui é importante nós realçarmos que ele não está dormindo. Ele está naquele processo que nós chamamos de sonolência. Mas o seu perispírito está fora do corpo. Mas ele consegue ter uma visão espiritual. E essa visão espiritual deixou ele bastante, poderíamos dizer, perturbado. Porque é exatamente o que André Luiz descreve há pouco, falando daqueles irmãos obsessores que estavam atacando os irmãos obsidiados. E ele começa a decifrar, a falar tudo aquilo que estava acontecendo. O médico, com a enfermeira, se aproximou para visitar todos os doentes, e ao chegar perto, ele percebe e diz: olha, doutor, quem está aqui? A minha ex-esposa. Eu precisaria tanto falar com ela, pedir desculpas. Já estou tão feliz, mas eu queria te pedir uma coisa, doutor. Se você pode atendê-la, ela está tão mal. Vejo ela uma pessoa tão doente. O que você pode fazer? Logicamente, ele está vendo o ângulo espiritual. Ele não sabia que a esposa já estava desencarnada. Eu fico imaginando os médicos materialistas diante desse quadro, imaginando assim: olha, dá uma injeção, ele está em alucinação. Ele não está em alucinação. Ele está vendo aquilo que os nossos olhos não podem ver. Ele tem uma percepção mais aflorada. E como Jerônimo mesmo orientou André Luiz, as pessoas, quando vê o plano espiritual, se não tiver um certo equilíbrio, entram numa faixa de desequilíbrio. Por quê? Porque o mundo espiritual, a situação é outra. Nós imaginamos ver uma sopa, uma desobsessão, uma palestra pública, uma atividade caritativa, tudo isso é muito bonito. Mas quando nós passamos a estar em relação com estes exemplos que André Luiz está nos dando, realmente é um quadro que precisamos de equilíbrio e de ponderação, porque são imagens que podem nos chocar, igual está acontecendo com Cavalcante. Continua. O médico, no entanto, contemplou-o compadecido e disse à servente: é o delírio, precedendo o fim. Entre mentes, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirasse a sombria figura da ex-consorte de Cavalcante, acentuando: não nos convém doravante a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. A desventurada reagiu, procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar, alucinado: volta, bela, volta. Esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, mas debalde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa, em voz rouquenha, opresso, sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro: é impossível continuar assim, será aliviado. Jerônimo penetrou-lhe o íntimo, porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente:
beneficiemos o moribundo, por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace, mas o teimoso amigo continuava reagindo. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer, tenho medo, tenho medo. Aqui então, André, nós vemos uma coisa que é muito comum nos hospitais, talvez até muito mais comum do que nós imaginamos, que é quando os médicos, percebendo que o moribundo está chegando à sua hora derradeira, eles aplicam a injeção, que é um grande erro, é um grande equívoco, porque já houve caso de pessoas que entraram num processo, poderíamos dizer, de morte, e, de repente, aquela criatura retorna e vive um bom tempo. Então, o que acontece? Quando ele viu que Cavalcante estava agonizante, já naquela fase, ele diz para a enfermeira, olha, vamos dar a injeção. E a injeção é exatamente a eutanásia. Ou seja, vamos abreviar o sofrimento desse moribundo. Nós não temos o direito de fazer isso. E os médicos, aos poucos, principalmente aqueles que vão se adentrando às fileiras do espiritismo, vão percebendo que não deixa de ser um crime e que tem que estar atento a essa situação. A pessoa tem que desencarnar no seu tempo certo. É verdade que Cavalcante estava relutante. É verdade que Cavalcante não queria desencarnar, principalmente que qual era o objetivo dele? Ver a sua ex-esposa. E quando a esposa é trazida perto dele, ele tem a oportunidade de pedir perdão. Mas antes que ele se pronunciasse, ela já foi logo pedindo perdão. Desculpe, Joaquim. Me perdoe, Joaquim. Porque o nome dele era Joaquim Cavalcante, conhecido como Cavalcante. E ele começa a pedir desculpas, ela também por sua vez, e ela não queria sair. E nós percebemos que foi pedido por Jerônimo, né, ao amigo espiritual de Cavalcante, o Bonifácio, que levasse ela. E ela, logicamente, saiu gritando. E ele não gostou daquilo, ele queria que ela ficasse perto dele. Ele tinha um sentimento de amor, né, André? E observamos o quanto que ele relutava. Isso dificultava muito o desligamento. Agora pelo medo. Ele tinha medo da morte. Ele tinha medo de ir para o inferno, de ir para o purgatório. É isso que nós temos que tomar cuidado. Nós que temos a oportunidade de falar, seja em que escola religiosa for, de não criarmos um pânico. Alerta não pode ser um pânico. Eu tenho que alertar, eu tenho que informar. Mas ele estava com um medo tamanho que dificultava e muito. Cavalcante já era para ter desencarnado há 2, 3, 4 dias atrás, como nos informou André Luiz e Jerônimo no início desse capítulo. Por culpa da sua relutância, eu quero ficar, eu quero ver a Bela, eu quero não sei o quê, eu tenho medo da morte. Ele adiou sua morte em 4 dias, só que o seu corpo chegou num processo extremo, levando o médico, vendo aquela situação, a cometer a atitude infeliz da eutanásia. E olha o desfecho desta história. O clínico, todavia, não se demorou muito. E como o enfermo lutava, desesperado, em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou-se, inteiraçaram-se-lhe os membros,
vagarosamente, imobilizou-se a máscara facial, fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa no corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa aos centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridos mais de 12 horas. Aqui então nós percebemos, André, já partindo para o final do nosso programa, a gravidade que é essa injeção letal, né? Porque ela neutralizou, ou seja, aos olhos da medicina, a criatura desencarnou, morreu. Aos olhos da espiritualidade superior, ela agiu como uma anestesia. E ele vai ficar no mínimo 12 horas anestesiado, ou seja, não se consegue fazer o desligamento dos liames porque ele está adormecido. Veja a irresponsabilidade, veja como é algo tão grave quando as pessoas acham que estão ajudando e, na verdade, as pessoas estão interrompendo um processo que deveria ser natural. Dos 5 casos que estamos acompanhando, 4 de desencarnes e 1 de prorrogação existencial, nós vemos que, mesmo no caso de Dimas, que foi o primeiro caso que acompanhamos, Dimas não teve tantos problemas. Apesar da sua casa estar sem guarita espiritual, os espíritos ali conseguiram ajudá-lo. Tinha sua mãe que velava por ele, tinha amigos espirituais que o acompanhavam pela sua atividade, que eram credores pelo benefício e pela assistência que ele dava. Aqui nós vemos um quadro totalmente diferente. Dos 5, Cavalcante era o que teve mais dificuldade para aceitar a morte, era o único que desencarnou no hospital, porque os outros nós acompanhamos até então o desencarne em casa, e veremos no programa que vem o desencarne de Adelaide, que é a última. É o único que está numa situação que mentalmente não é favorável à penetração pelo auxílio, tanto é que ele estava prorrogando a desencarnação a questão de alguns dias. Então nós vemos que, de todos, era o mais problemático. Tinha, sim, fé, foi um católico praticante. Nós vemos pelas respostas que ele tinha, que ele foi uma pessoa que amava a Deus, amava o catolicismo, amava os ensinos de Jesus. Quanto pôde, ajudou o próximo, foi benevolente. Depois que a esposa lhe abandonou, não nutriu revolta, não nutriu ressentimentos. Ele é um homem de fibra, é um homem de caráter, mas ele não se preparou para a morte. A maioria de nós não nos preparamos para a morte. E um exemplo clássico disto foi o coronavírus. Eu não posso falar do católico, eu não posso falar do evangélico, eu não posso falar do ateu, eu posso falar de nós, os espíritas. Quantos amigos eu tive a oportunidade de trocar uma mensagem e que entrou em desespero, com medo de ser um candidato a morrer por este vírus ou de ter um familiar seu desencarnando por este vírus. Mesmo nós, os espíritas, a questão de alguns meses atrás, nos abalamos profundamente e a morte chegará para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Nenhum de nós ficará eternamente, mas isso tudo é muito bonito quando é falado para o outro. Quando é conosco, quantos de nós não fazemos a feição de Cavalcante?
temos o medo, lutamos. E aqui Cavalcante ele imprimiu tal força mental que todos os tipos de auxílio que Jerônimo tentou fazer em benefício dele foi ineficaz, porque Cavalcante inutilizou pela força mental que ele colocou. Bom, André, você então leu que Jerônimo disse que teria no mínimo 12 horas para começar a atender o nosso irmão. Vamos ver o que aconteceu para o seu socorro. Regressando Bonifácio, o meu dirigente prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou, em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Então nós percebemos aqui que, como o André já citou, dos 3 que desencarnaram, esse foi o caso mais complexo. Havia uma complexidade muito grande porque ele não estava preparado. Não é porque ele se tratava de uma pessoa ruim, é porque ele não havia tido no campo religioso uma preparação para a vida e para a morte. Nós vamos lembrar que há pouco o grande pavor dele é ir para o inferno. Talvez é o grande pavor do católico, é ir para o inferno. Mas muitos podem se perguntar, mas nós não podemos ir para o céu? Todos nós sabemos que nós temos defeitos. Todos nós sabemos que cometemos equívocos. Todos nós sabemos que temos vícios. Todos nós sabemos que nós não temos condições alguma de ser considerado um ser angelical. Então, o que nos sobra? Sobra-nos 2 condições. Ou irmos para o inferno, ou irmos para o purgatório. O purgatório para nós é um mundo de erraticidade, que o movimento espírita fala, que é onde nós vamos ficar diante da nossa própria consciência. E não existe sofrimento maior que esse. Olha que coisa, André. Como nós somos compelidos a repensar um pouquinho o que é a vida e o que é a morte. E o bonito é que tudo está em nossas mãos, o esforço, a dedicação e a vontade de mudança. Ao encerrarmos o antepenúltimo capítulo do nosso livro, já no próximo programa vamos para o penúltimo capítulo, capítulo 19, ver o último caso que André Luiz, Jerônimo vão acompanhar de desencarne, a nossa irmã Adelaide, acompanhada pelo espírito amigo de Dr. Bezerra. Eu gostaria de fazer um convite muito especial. Muitas pessoas têm nos assistido, têm nos acompanhado, têm visto tanto eu quanto o querido Sérgio pelo Facebook, pelo Instagram, postando fotos das nossas atividades no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E muitos até se interessam como eu posso ajudar a manter, como eu posso ajudar de uma forma direta nas atividades que nós temos aqui em Itapira. Até o presente momento já lançamos alguns livros e todos eles foram doados para o centro. Se você puder nos ajudar, adquira um livro. Se você já tem as nossas obras, dê para um familiar, dê para um amigo, presenteie, estará ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Entre na loja acaminhodaluz.com.br. Muitas pessoas têm medo de fazer uma compra virtual. A nossa loja é uma loja segura em que você poderá nos ajudar. Gostaria também de deixar o WhatsApp do programa, 19 997 782794, e o último convite que sempre fazemos é para nos ajudar aqui mesmo no YouTube. Já deixou o seu like? Já deixou o seu comentário no vídeo? Já compartilhou? Tudo isto faz a diferença. Ajude-nos a chegarmos a 50 mil inscritos. Se você já é um inscrito, convide os seus amigos,
convide os seus familiares a também se inscreverem. Queridos amigos, que alegria! Estamos encerrando mais um programa. A nossa alegria não é encerrar o programa, a nossa alegria é ter você como nosso convidado, como nosso amigo, como nosso telespectador. Que Jesus nos abençoe e estamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz. O livro Obreiros da Vida Eterna, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. A nossa mais pura gratidão. E rogamos sempre a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar nos dar força, coragem, para que todos nós possamos vencer todos os obstáculos que nos são colocados em nosso caminho para alcançarmos a nossa evolução. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa.